Olá, pessoas queridas. Meu nome é Luciana Stefano, eu sou psicóloga e criadora aqui do canal Saúde Integral. Estamos no mês do Outubro Rosa e esse mês nós vamos estar com vários convidados da área da saúde desmistificando um pouquinho o câncer de mama. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um convidado ilustre, que é o Dr. Leonardo Barbosa, oncologista da Neoclínica e meu médico, e nós vamos conversar, né, até para esse tema que eu creio que ainda é muito polêmico, ainda que há muito sofrimento, né, nesse tema, a gente tentar fazer com que ele fique mais leve. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, Luciana. Prazer estar aqui com o senhor. Prazer é meu. Opa! Então vamos começar, né? Porque eu creio que tem muitas pessoas do outro lado, né? Com muitas dúvidas, né? Doutor Leonardo, como que surge o câncer de mama? O que acontece? Vamos lá, Luciana. Eu vou tentar ser bastante simples, mas é necessário a gente fazer um certo preâmbulo e entender como que é uma célula sadia. Como regra geral, a célula no nosso corpo, as nossas células, elas o tempo todo se multiplicam, a maioria delas, né? A exceção a essa regra são as células do sistema nervoso central, mas de uma forma geral as nossas células estão sempre se multiplicando, os tecidos estão sempre sendo renovados, células velhas vão morrer, células novas vão substituir. Então, o processo de multiplicação celular é um processo contínuo no nosso corpo todo. Essas células elas têm no seu núcleo uma molécula que se chama DNA, e nesse DNA, né, que é como se fosse microprocessador ou cérebro dessa célula, está determinado quantas vezes ela vai se multiplicar antes de morrer. Então, assim, o surgimento do câncer, de uma forma geral, do câncer de mama, decorre de um defeito, de um problema, de um erro na hora que ocorre uma multiplicação celular. A célula filha, ela acaba nascendo com alguma alteração genética que vai determinar com que essa célula adquira capacidades que as células normais não têm. Quais capacidades são essas? Capacidade de se multiplicar de forma indeterminada. Ela vai se multiplicando sem parar, sem nunca morrer. A célula multiplica, uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito. E quando ela deveria parar de se multiplicar, ela não para. Essa célula também adquire uma capacidade de driblar células sadias do nosso sistema imunológico. Então, ela consegue fugir do nosso sistema imune. Essa célula também ela consegue penetrar profundamente o tecido onde ela nasceu e ganhar corrente sanguínea, eventualmente metastatizar. É como se essa célula estivesse totalmente desordenada, andando dentro do nosso organismo. Uma determinada alteração genética vai fazer com que essa célula ela aprenda um jeito de não morrer, de se multiplicar de maneira desordenada, e ela aprende, isso na maioria das vezes não vai acontecer, mas ela consegue, inclusive, em situações muito ruins para o paciente, sair do lugar de onde ela nasceu e espalhar para outros tecidos, aquilo que a gente não quer que aconteça, que é a ocorrência das metástases. Então, como que surge o câncer de mama? O câncer de mama surge a partir de um acidente de multiplicação celular, de divisão celular, na hora de haver a replicação do DNA, aquela célula filha é como se fosse um xerox com um erro. Né? Um xerox com um erro que vai determinar com que aquele DNA da célula filha faça com que essa célula tenha capacidades de multiplicação, de invasão dos tecidos, de espalhamento pelo corpo, que ela não deveria ter, que as células sadias não têm. Sim. Olha só, eu por um bom tempo, eu tive um pensamento errado. Qual era o meu pensamento? Que uma mulher, ela realmente não era diagnosticada pelo câncer de mama por não ter a genética, como eu. Sim, vou dar até o meu exemplo, né? Eu realmente não tenho histórico de câncer na minha família, né? E acabou que eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí eu pergunto, isso quer dizer o quê? Qualquer mulher, então, pode desenvolver o câncer de mama? Porque quando eu trouxe o diagnóstico para as pessoas, eu vi o quanto que muitas mulheres, muitas amigas minhas, vieram até mim assim, com a preocupação, por quê? Porque elas sabiam que eu sou muito cuidadosa com a minha saúde. Então, assim, eu não tinha histórico de, por causa na família, né? Eu faço atividade física, eu me alimento bem,
Sim, e né, eu tenho um esclarecimento, né, em relação, né, a estilo de vida, essas coisas, e aí de repente, pum, né, estou com câncer de mama. Então assim, todo mundo veio até mim, o que aconteceu, como é que foi, em relação a quê? Elas, eu percebi, né, na fala delas, uma certa tensão e um certo medo, tipo, se a Luciana ela foi diagnosticada, eu também posso. Isso, exatamente. Sim, e aí, qualquer mulher, então, pode desenvolver. É claro que eu acredito que quem tem a genética tem uma predisposição maior, mas assim, isso está generalizado, é qualquer realmente mulher? Qualquer organismo vivo celular pode ter câncer, certo? Inclusive os animais. Né? Então, sempre que existe células se dividindo, né? Isso vale para o reino animal de uma forma ampla, o surgimento do câncer acontece. Então, o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres, né? É o câncer mais incidente no Brasil e no mundo. Mais do que o colo do útero? Mais do que o colo do útero. Né? O câncer de mama é o câncer, o câncer mais comum, na verdade, é o câncer de pele não melanoma. Mas assim, as principais estatísticas de câncer do mundo, elas excluem o câncer de pele não melanoma, porque de uma forma geral é uma doença menos grave, né? Uma doença que, tirando o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o câncer mais comum no Brasil de uma forma geral. Ele ganha inclusive do câncer de próstata, né? Que o campeão das mulheres é o câncer de mama, o campeão dos homens é o câncer de próstata. Então, assim, e é importante assim, as pessoas entenderem que é uma doença extremamente comum. Então, assim, eu vou trazer um número assim, que geralmente as pessoas se espantam. Né? A gente se baseia em estatísticas americanas, porque os americanos têm esses dados de uma forma mais cuidadosa, eles coletam esses dados de uma maneira mais organizada do que a gente. Aqui no Brasil nós temos bons números no que se refere à mortalidade por câncer, mas os números de incidência, ou seja, de novos diagnósticos, aqui é um pouco precário. Mas nos Estados Unidos, o número que se tem é o seguinte: o risco de uma mulher adoecer por câncer de mama ao longo da vida, em inglês isso chama lifetime risk, né? Do momento em que ela nasce até o momento em que ela morre, ela tem 13% de possibilidade de ter câncer de mama em algum momento ao longo da vida. Para transformar isso num número mais fácil de entender, é como se você estivesse ali vendo um berçário só de menininhas recém-nascidas, 100 menininhas. É como se 13 daquelas 100, em algum momento ao longo da vida, vão ser diagnosticadas com câncer de mama. 13% é um para cada 8. Grande, né? Um para cada 8. Uma para cada 8 mulheres, em algum momento da vida, vai ter o diagnóstico de câncer de mama. Para nossa sorte, a grande maioria vai ficar curada, e uma pequena parte não vai. Mas então é importante assim, as pessoas entenderem. Assim, eu vejo muitas vezes as mulheres sofrendo muito assim, mas por que comigo? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Né? Então, assim, eu costumo brincar que para não ter câncer, só não tem câncer quem ainda não nasceu e quem já morreu. Quem está vivo está sujeito a ter câncer. Sim. Tem mama, tem câncer. Até homem que tem uma mama muito pequenininha, uma mama trófica, né? Uma mama muito pequenininha, até o homem pode ter câncer de mama. Embora seja muito mais raro no homem do que na mulher. Então, isso quer dizer que o homem também, por mais que é mínimo ali, né, em relação, né, à probabilidade mesmo, mas ele pode também ter câncer de mama. O homem pode ter câncer de mama. É um câncer raro no homem, mas acontece. Sim, tá. E olha só, eu me recordo que quando eu cheguei aqui, na nossa primeira consulta, eu me recordo que o senhor ficou me perguntando algumas coisas, né, em relação assim à dor, né, se eu sentia alguma coisa, né, e veio com uma série de perguntas. Eu me lembro que eu respondi não, né, realmente eu não senti nada, né, eu fui sentir dor depois da cirurgia, pessoal, mas antes assim estava tranquilíssimo, nunca senti nada, muito, muito, muito tranquilo. E aí eu entendo, não sei se eu estou certa, mas que o câncer, ele é uma doença silenciosa. E aí eu quero saber do senhor, qual é o tempo que ele se desenvolve, né? Qual é a duração do tempo, né, para ele realmente se desenvolver dentro de um organismo? Então, Luciana, assim, o surgimento do câncer ali, na dimensão celular, aquela dimensão microscópica, é um evento pontual. É uma coisa que acontece. Uma célula... Vai acontecer um acidente ali na replicação celular, vai nascer uma célula mutante, uma célula com DNA alterado,
em primeiro momento, vai haver uma briga naquele microambiente entre essa célula tumoral tentando se proliferar com células do sistema imunológico. Quando essa célula tumoral ela vence esse jogo contra o sistema imunológico e ela consegue se proliferar com sucesso, ali surgiu o câncer. Então esse evento é um evento pontual, ele acontece no momento. Né? A gente não sabe exatamente quanto tempo, mas é um evento bastante pontual. O que pode, talvez a sua pergunta seja no seguinte sentido, assim, desse momento em que nasceu uma célula tumoral, o câncer se instalou em uma dimensão celular microscópica, que a gente não conseguiria ver com nenhum exame, né? Até aquele momento em que é possível, em que esse tumor se torna perceptível, que eu consigo palpar, que eu consigo perceber, que eu percebo um nódulo na mama, ou seja, até o momento que a gente consegue notar que está com câncer, quanto tempo isso leva, né? Isso é muito variável. Então, existem cânceres de mama de comportamento extremamente agressivo. Importante, câncer de mama não é uma doença idêntica, igual para todas as mulheres. Então, existem cânceres, sobretudo aqueles que aparecem em meninas mais jovens, que têm uma característica genética de uma agressividade muito grande, aquelas células se multiplicam numa velocidade muito grande. Então, uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16, numa velocidade enorme. De repente, em poucos meses, aquilo que era microscópico, aquilo que eram 50, 100 mil células, já se tornou bilhão de células e a gente já tem um tumor palpável, né? Outros cânceres de mama, por exemplo, aqueles que mais comumente acontecem nas mulheres mais idosas, depois da menopausa, depois dos 60, 70 anos principalmente, e tumores ali que vão crescer muito devagarzinho, né? Que vão levar anos para sair daquela dimensão celular microscópica para se tornar, de repente, um tumor palpável, perceptível. Né? E a gente observa, tem algumas mulheres, principalmente no tempo mais antigo, mulheres, né, que vivem na zona rural, mais afastadas dos recursos, então algumas mulheres que, no processo de negação, acabam negligenciando, né, escondendo. Às vezes elas vão chegar no médico no momento que o tumor já está grande, a família já percebe, e a gente acaba descobrindo que ela tem aquilo ali há 5 anos, há 10 anos, e ela está escondendo aquilo aí esse tempo todo. Então você percebe que existem alguns tumores, principalmente mulheres idosas, que podem ter um comportamento extremamente lento. Então, ou seja, não existe uma resposta objetiva. Quanto tempo demora? Cada tipo de câncer de mama, cada tipo de câncer de mama, a gente conhece, existem diferentes subtipos de câncer de mama. A gente, quando faz aqueles exames, a própria biópsia, depois faz um exame que chama imunohistoquímica, a gente busca justamente compreender qual é o tipo de câncer de mama, qual é o caráter, quais são as características moleculares, qual é o comportamento biológico do câncer de mama dessa mulher específica. Pode variar de uma doença extremamente agressiva, que vai se espalhar rapidamente, o paciente terá uma doença gravíssima, pode ter um tempo curto de vida, e pode, no extremo oposto, ser uma doença de comportamento extremamente lento, extremamente indolente, que acontece com mais frequência nas pessoas mais idosas. Sim, eu percebi muito isso, né, em relação que o tratamento ele é muito individualizado, né, porque a gente escuta muito, né, eu fiz a cirurgia, agora eu vou fazer a químio, aí outros, não, eu fiz a químio primeiro para diminuir o tumor e depois eu faço. E aí tem muitas mulheres, nossa, eu fiz 30 rádios, a outra fala 10, né? Tem as químios brancas, né? As vermelhas. Então, assim, eu entendi que não era uma receita de bolo. Exato. Que realmente é muito individualizado, realmente, da pessoa, isso, né? E aí eu entendo que isso é até mais humanizado que fica esse tratamento, de entender que cada uma vai ser cuidada de uma forma, que realmente não existe aquela receita, é isso e pronto, né? É uma coisa assim que as mulheres veem muito isso, buscam muito isso, né? Aquela questão da comparação, né? De, eu vou fazer isso, você não fez isso, né? De repente, até uma pergunta que é muito feita para o senhor mesmo, né? Tipo, minha amiga fez tantas, né? Por que eu estou fazendo mais ainda? Né? As mulheres com câncer de mama, elas interagem muito entre si, né, por meio de grupos, então, assim, isso é frequentíssimo, e a gente precisa esclarecer isso a todo momento, pergunta de todo dia do consultório, né? E é interessante, porque, assim, essa interação faz com que elas saibam fazer as perguntas para o médico, né? É muito interessante, muito legal quando uma paciente chega fazendo perguntas pertinentes.
você vê que ela já ouviu falar disso em algum lugar, né? E aí você consegue responder, você consegue esclarecer, mas é importante ter isso em mente. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, existe no extremo de cânceres agressivos, né? Tumores agressivos, que é a gente chama de triplo negativo. Então, naquele que tem hiperexpressão de HER2, que é o nome de uma proteína bastante peculiar do câncer de mama, é muito frequente a gente entender que a cirurgia não é o principal tratamento. Sim. O elemento mais importante para essas mulheres são os fármacos, são os remédios, são os quimioterápicos. Então a gente acaba preferindo fazer os quimioterápicos primeiro, né? A gente dá prioridade aos quimioterápicos e deixa a cirurgia para um segundo momento. Depois que opera, a gente observa qual foi a resposta que esse tumor teve aos remédios, se foi uma resposta completa, se o tumor sumiu, ou se ficou algum resíduo tumoral, para daí a gente resolver o que fazer depois, com base na observação da resposta que esse câncer teve aos quimioterápicos que a gente fez antes da cirurgia. Então, ou seja, existe um extremo em que a gente trata o câncer de mama assim, de uma forma bastante agressiva, tumores mais perigosos. Existem situações no extremo oposto, mulheres idosas que eventualmente palpam um nódulo na mama, você faz uma biópsia, vê um tumor de comportamento extremamente indolente, um câncer de mama de baixíssima capacidade de proliferação, de multiplicação, e que eventualmente o médico pode abrir mão, dependendo das condições de saúde da mulher. Às vezes ela já tem condições mais delicadas, já tem outros problemas graves de saúde, às vezes a gente abre mão de operá-la. A gente resolve que nem vai operar aquele câncer, às vezes dá um comprimidinho, faz uma terapia hormonal, aquele tumor desaparece na mama, ela vai viver mais 5, 10 anos e acaba morrendo de outra coisa que não aquele câncer de mama. Então há um espectro há um espectro de gravidade, de comportamento de agressividade muito grande, e o tratamento ele precisa ser, assim, o paciente tem que ser olhado de forma individual, tanto o câncer, o tumor propriamente, com as suas características moleculares, etc., mas também a paciente, né? É uma paciente mais jovem, com boa saúde, é uma paciente mais idosa, com a saúde debilitada, ou seja, a avaliação clínica da paciente e a avaliação celular e molecular do tumor é o que vai determinar a melhor forma de tratar cada um. Olha só, doutor Leonardo, eu sempre falo que a prevenção é o melhor remédio, né? Se eu tenho como prevenir algo que ainda está no início, é muito melhor do que eu ir deixando, né, e ser algo que realmente, né, eu tenho que partir por um tratamento mais agressivo. E aí eu pergunto, né, para o senhor, o que a gente entende quando a gente fala sobre prevenção? Qual é esse cuidado que a gente tem que ter? Realmente a gente precisa ter essa prevenção, é importante os exames, né? A ultrassonografia, a mamografia, né? Esse tempo que a gente está fazendo aí, de estar indo, né, focado no ginecologista, de estar fazendo esses exames. Eu estou falando até por mim mesmo, isso sempre eu faço todos os anos. E o que aconteceu? O meu câncer ele foi diagnosticado numa mamografia. Se eu não tivesse feito, eu não saberia, né, que eu já estava com câncer e já estava aí, né, se proliferando aí. E aí? E a outra coisa é o quê? Além da ultrassonografia, além da mamografia, ainda tem mais outros tipos de exame que podem realmente, né, diagnosticar um câncer? Tem. Então vamos lá. Primeiro, a palavra prevenção e diagnóstico precoce, né? São duas coisas diferentes. Assim. Primeiro, existe uma coisa que eu acho importante as pessoas entenderem, até porque eu lido com algumas pacientes que a pergunta de por que comigo ela é muito frequente. Né? Um tempo atrás eu atendi uma menina de 40 anos que era triatleta, vegetariana. Né? Ela se sentia uma super mulher. E ela teve câncer de mama. E ficou curada e tá ótima. Então, assim, fazendo tudo certinho, sendo aquela pessoa que tem uma vida extremamente regrada, faz tudo conforme deve ser feito para a promoção da saúde, para viver bem, ainda assim a gente tem um risco alto de ter câncer de mama. É importante saber disso, certo? Então, não há estilo de vida que isente mulher nenhuma do risco de ter câncer de mama. Meu Deus do céu. Certo? Isso não existe. É terrível essa doença. Câncer de mama faz parte da nossa existência. O câncer de mama é um câncer de uma forma geral. Mas aqui nós estamos falando
mês de outubro sobre o câncer de mama especificamente. Então, quando a gente fala em prevenção, a ideia é o quê? Tentar reduzir o risco, não isentar o risco, é reduzir o risco de adoecer por câncer de mama. Então, o que deve ser feito? O que está provado pela literatura médica? Tá? Alimentar bem. Alimentar bem é uma dieta rica em verduras, em legumes, em frutas, e pobre em alimentos ultraprocessados, alimentos defumados. Né? Isso é uma coisa importante. Mulheres que têm uma boa alimentação, elas têm menos câncer de mama. Evitar o sedentarismo. Mulheres que têm atividade física têm menos câncer de mama do que as que não têm. Evitar a obesidade, ficar magrinha é o grande trunfo. Né? Ficar magrinha para a mulher e para o homem, para qualquer pessoa, é super importante. Os magrinhos têm menos riscos de ter câncer de mama do que os gordinhos. Então, evitar fumar. Quem fuma, por incrível que pareça, é uma questão ainda um pouco questionável, mas parece que tem um risco um pouquinho aumentado de câncer de mama também. Evitar beber bebida alcoólica em excesso. Bebida alcoólica aumenta o risco de câncer de mama. Então, ou seja, alimentando bem, fazendo atividade física, ficando magrinho, evitando o cigarro, evitando a bebida, você consegue reduzir o risco de algum dia ter câncer de mama. É só reduzir, isso não isenta você do risco. Então, isso é prevenção. Prevenção do câncer. Agora, existem as estratégias de diagnóstico precoce. A mais famosa delas é a mamografia, né? Que é, inclusive, a política de saúde pública no mundo inteiro. A mamografia, ela não visa prevenir o câncer. Ela visa prevenir ou reduzir o risco da morte pelo câncer de mama. Né? Então, a mamografia não vai evitar o câncer de aparecer. É uma coisa que eu ouço, às vezes é um elemento de confusão. Doutor, mas eu faço a mamografia todo ano e ainda assim eu tive câncer. Não, mas a mamografia não tem esse propósito de evitar o câncer. O propósito é, uma vez que ele surja, eu conseguir detectar ele numa fase propícia e favorável para o tratamento. Então, essa é uma estratégia para diagnóstico precoce, né? Fazer a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente, conforme preconiza a Sociedade de Mastologia, a Sociedade de Oncologia, e a partir dos 50 anos, conforme preconiza o Ministério da Saúde, a cada 2 anos. Enfim, existem algumas divergências em relação a qual idade começar, qual periodicidade fazer, mas é importante entender que a mamografia é um exame essencial, um exame muito importante, um exame fundamental para buscar o diagnóstico precoce do câncer de mama, buscar o diagnóstico do câncer de mama quando ele é pequenininho ainda, quando ele ainda não é palpável, quando a gente não consegue colocar a mão no tumor, de modo a gente ter uma chance maior de ficar curado uma vez diagnosticado o câncer. Então, a mamografia se presta a reduzir o risco de morte por câncer de mama, porque ela permite o diagnóstico do tumor em estágios mais precoces. Existem outros exames além da mamografia? Existem. Esses são exames que deverão ser pedidos, eles vão ser pedidos pelo ginecologista, pelo mastologista ou pelo oncologista, em contextos peculiares, né? Em contextos determinados. Isso não é para todo mundo, não serve para todo mundo, mas em situações específicas, o ultrassom é um exame importante, algumas vezes ele vai complementar a mamografia, em situações específicas também a ressonância magnética é um exame muito importante, muito utilizado, e que deve ser solicitado para as mulheres como rotina no rastreamento, sobretudo para aquelas mulheres classificadas como mulheres de alto risco para desenvolver câncer de mama, que são, sobretudo, aquelas mulheres que, diferentemente de você, diferentemente da maioria, né, elas correspondem só a 5% das mulheres que têm câncer de mama, que tiveram câncer de mama, são aquelas mulheres que nascem com uma predisposição genética, ela nasce com uma predisposição genética, ela herda do pai ou da mãe, uma alteração genética que vai fazer com que ela tenha um risco muito aumentado. Ela sai daquele risco de 13% da população em geral, né? E vai para um risco de 80%, 90%. Então, essas mulheres, o rastreamento delas precisa necessariamente ter a ressonância magnética junto com a mamografia. E aí começa lá atrás, começa aos 25 anos, né? Não começa aos 40 nem aos 50, começa lá aos 25. Então, pessoal, a conversa está muito gostosa, mas a gente vai ficando por aqui. Eu quero estar entregando um presentinho aqui para o Dr. Leonardo, agradecendo a ele a disponibilidade dele, sim? Obrigado. E eu queria saber se o senhor quer ainda falar alguma coisa, quer ainda trazer alguma orientação.
Luciana, eu queria te agradecer pela oportunidade de falar aí com o seu público e me colocar à disposição para conversar com você novamente e deixar essa mensagem de cuidado, prevenção. Não é para viver, as mulheres têm que serem felizes, né? Tem que pensar em coisas boas, procurarem curtir a vida. Mas é importante que uma vez por ano, não precisa necessariamente ser no mês de outubro, uma vez por ano procure seu médico para cuidar das estratégias de prevenção do câncer de mama e dos outros cânceres de uma forma geral. Muito importante esse cuidado para a saúde, pelo menos uma vez por ano, é importante parar para conversar sobre prevenção com o seu médico. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, você curta, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e se você chegou de paraquedas aqui, se inscreva no canal. Então, como eu falo sempre, então cuide-se, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.